Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nosso estudo aprofundando sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Estamos falando sobre os componentes humorais inatos do nosso organismo. Nos últimos vídeos temos falado sobre o sistema complemento. Nesse vídeo vamos fechar esse assunto. Se você quer conhecer os outros componentes humorais inatos, os mediadores de fase aguda e como eles funcionam, cola no vídeo que a gente continua logo após a vinheta. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, só lembrando, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde já abordamos sobre os componentes inatos humorais da resposta imune. Ultimamente, o enfoque tem sido no sistema complemento, mas também temos outras proteínas de fase aguda, que são outros componentes humorais que vamos abordar aqui nessa aula para fechar esse assunto. Então, caso você queira, você pode acessar aqui no cardzinho a playlist sobre o sistema complemento, que vai complementar essa aula de hoje, tendo em vista que essas proteínas elas se relacionam bastante entre si, beleza? Então, fica no vídeo, que eu já vou tirar aqui o meu rostinho para a gente começar a falar sobre essas proteínas de fase aguda. Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma figurinha esquemática que mostra alguns dos componentes de fase aguda e um gráficozinho também que mostra como que essas proteínas participam nas respostas imunes. Aqui à direita, então, a gente pode ver esse gráfico, certo? E ele chama bastante atenção para o seguinte aspecto. Nós temos aqui título das proteínas de fase aguda em unidades arbitrárias, e nós podemos ver que no momento que se estabelece uma infecção, dias depois, nós vamos ter aqui a doença sendo instalada e, ao mesmo tempo, um aumento exponencial aqui nas proteínas de fase aguda, tá? Até que elas vão depois reduzir aos quadros basais na fase de recuperação. Então, no pico, digamos assim, do processo infeccioso, nesse exemplo aqui, você tem um aumento enorme dessas proteínas de fase aguda. Então, vai ter proteínas que têm aumentos muito dramáticos, outras vão ter aumentos moderados, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho dessas situações aqui. E chama a atenção que dessas proteínas de fase aguda, a mais famosa é a proteína C reativa. Nós, inclusive, temos exames para fazer a detecção da proteína C reativa quando se quer investigar se está havendo ali naquele indivíduo um processo inflamatório agudo, muitas vezes não detectado facilmente de forma clínica. E aqui a gente vê nessa imagem que a proteína C reativa ela é dependente do cálcio para ela funcionar. E um dos principais aspectos dela é que ela consegue agir pelo processo de opsonização. E isso vai também ter uma relação forte com os mecanismos pelo qual o sistema complemento funciona. Então, como eu já mencionei, o sistema complemento é importante nesse processo de opsonização, de processos inflamatórios, já temos essa informação aí apresentada em outros vídeos. Então, a gente vai ter que essas proteínas chamadas de fase aguda, elas vão se comportar, de certa forma, como mediadores de alarme precoces de que tem algo errado acontecendo. E a gente pode exemplificar aqui, como a gente pode ver na figura da esquerda, que você tem aqui um dano tecidual, um processo infeccioso, um trauma, tá? E aí, esse estímulo de fase aguda vai promover, por exemplo, a secreção da interleucina 6, da interleucina 1. Então, tem até um vídeo sobre mediadores inflamatórios aqui, depois eu deixo o cardzinho, que fala um pouquinho dessas interleucinas. Em outros vídeos, onde eu mencionei também as citocinas, fala um pouquinho do papel importante que essas citocinas têm como estímulo pró-inflamatório, e elas vão ter um efeito importante aqui no fígado, que está sendo apresentado aqui. A grande maioria das proteínas de fase aguda vão ser destacadamente produzidas no fígado. E aqui a gente chama a atenção para a proteína C reativa, está no inglês aqui CRP, mas é proteína C reativa. A gente chama de PCR no Brasil. Além da proteína C reativa, podemos destacar também outras proteínas que estão aqui sendo mencionadas, Por exemplo, a proteína da amiloide sérico, o componente amiloide sérico tipo A, tem várias nomenclaturas para essa proteína, a gente chama aqui de SAP.
tá? Também vai estar participando na defesa do nosso organismo, na defesa inata das proteínas humorais, então vão ter papéis muito importantes. Além da proteína C reativa, da SAP, nós também temos a famosa lectina ligadora de mannose. Essa proteína é importante lá na ativação do sistema complemento pela via das lectinas. E todas elas vão ter como características comuns agir como os fagócitos profissionais do nosso corpo agem, que é basicamente reconhecer os padrões moleculares associados a patógenos, que a gente viu em outros vídeos. Posso deixar o cardzinho aqui para vocês que, se quiserem aprofundar um pouco mais, que são os PAMPs. Então são os padrões moleculares associados a patógenos que ajudam a reconhecer aí micro-organismos invasores, por exemplo. Ou às vezes os dumps, no caso de células danificadas, também podem ser identificadas por essas proteínas, ajudando aí a remoção de células lesionadas, células mortas do nosso corpo também. Então, como eu já tinha estabelecido em outros vídeos, a função do sistema complemento é um sistema de reconhecimento. E as proteínas que estão aí dispersas no soro, tanto no complemento como as proteínas de fase aguda, chama a atenção esse aspecto de que elas também têm a capacidade de reconhecer micro-organismos estranhos e gerar uma resposta imune a eles. Chama a atenção a capacidade de reconhecimento de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitos, e muitas vezes está atrelado ao papel do cálcio como um coativador aí dessas proteínas. A proteína C reativa, por exemplo, além do cálcio, ela também depende da presença de resíduos de fosforilcolina que existe aí na membrana, por exemplo, de algumas bactérias, como por exemplo pneumococos. Eu tinha mencionado, por exemplo, a proteína ligante de mannose, que a gente mencionou como importante molécula para ativação da via das lectinas no sistema complemento. Ela não se restringe basicamente ao reconhecimento da mannose, que é um açúcar encontrado aí na membrana, na superfície, por exemplo, de bactérias. Ela também identifica outros tipos de açúcares e aí dá a ela uma maior amplitude de micro-organismos que ela identifica, como bactérias gram-negativas, gram-positivas, vírus, leveduras, parasitos, como eu até havia mencionado, e falei isso em vídeos anteriores também. Além da MBL, eu acho que eu mencionei também nos vídeos do sistema complemento, eu falei das ficolinas, também são outras substâncias que também conseguem reconhecer os PAMPs, só que lá eles têm uma afinidade para reconhecer resíduos de acetilglicosamina. E isso faz com que essas células que têm essa presença de acetilglicosamina sejam alvos, por exemplo, das ficolinas, que também têm a habilidade de reconhecer o sistema complemento. Então, assim, essas proteínas aumentam em quantidade, como a gente pode ver aqui no processo infeccioso, onde você tem estabelecimento de sinais e sintomas, alguns bastante, chega a 100 ou até mais vezes, outros de forma mais moderada, às vezes até 5 vezes, mas aumenta bastante. E essa resposta ela envolve uma energia considerável do organismo, e isso vai naturalmente envolver custo dos nossos recursos, do nosso organismo, e essas proteínas então vão ter papéis muito diversos na defesa do nosso corpo, como papéis homeostáticos, como também nos processos de fagocitose, já que a opsonização é a principal marca dessas proteínas de fase aguda. Vou mostrar para vocês então aqui uma listinha, onde você tem aqui os mediadores que são dramaticamente aumentados no processo de inflamação aguda. E destaca aqui a proteína C reativa, olha lá, a lectina ligadora de mannose, como eu havia mencionado, a SAP, a proteína amiloide sérica A, tem aqui também a fosfolipase A2 sérica. Então, vou falar um pouquinho desses aqui, mas temos também aqueles de concentrações moderadas, como as próprias moléculas do complemento, o C3, o C9, o fator B, moléculas como o fibrinogênio, importante na cascata de coagulação do sangue, a angiotensina, que funciona como um hormônio, importante no controle de pressão arterial. Então, a gente tem aqui uma gama de moléculas que vão ter sua expressão aumentada em processos inflamatórios agudos.